Olá pessoas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Eric Adam e hoje eu quero ter uma pequena discussão com vocês aqui sobre um assunto que na real assim já tá até um pouco ultrapassado, né? Não tá ultrapassado porque aconteceu algumas semanas atrás, né? Mas tá ultrapassado porque essa discussão é na verdade do início do século passado, quando a gente, né, estava vivendo aquele momento de mudança que estava sendo trazido aí pela Revolução Industrial. E, incrivelmente, em 2019 a gente ainda tem que conversar sobre isso mais uma vez, que é a questão do trabalho infantil. Não que esse tenha sido um assunto encerrado e que não exista mais trabalho infantil, mas porque, infelizmente, o trabalho infantil está sendo defendido pelo presidente da República do Brasil em pleno século 2019. É uma parada que não sei, fica ser um tanto complexo até para poder falar, porque é tão absurdo. E infelizmente, as coisas absurdas que a gente tem ouvido desse governo são tão corriqueiras, né, que a gente acaba falando com uma naturalidade, né, que eu não sei se é saudável, né? A gente tem que conversar sobre absurdos como um absurdo. É claro que a gente tem que ter, né, todo o embasamento e tem que levar a sério essas coisas. A gente não pode simplesmente escantear, né, marginalizar, porque a gente já sabe que toda vez que a gente marginaliza alguma coisa, né, ela acaba se tornando muito maior, né? Tá aí o presidente para não deixar mentir, né? Mas, enfim, voltando pro assunto aqui, porque eu tô bifurcando. No último dia 4, no último dia 4, o presidente, em uma das suas lives, né? O presidente defendeu o trabalho infantil utilizando como argumento sua experiência pessoal, que eu realmente tenho dó da criança que foi o Jair Bolsonaro pro adulto que ele se tornou, né? E acabou educando seus filhos dessa mesma maneira, né? Ele acabou dizendo lá, né, que sua experiência pessoal, aos 9 anos ele já trabalhava na lavoura e tal, e aí ele até, né, dizendo que nada aconteceu com ele porque ele trabalhava, e aí abre aspas aqui, né, pro que ele falou. Quando o moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o que, trabalho infantil. Agora quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Primeiro, só pra colocar de lado essa questão, ninguém fala nada, gente. A gente tem milhares de ONGs aí que trabalham com viciados e tal. ONGs que, por sinal, são alvos do senhor presidente, querido, né? Então, a gente tem milhares de ONGs aí, ONGs sérias, trabalhos sérios, né? E a gente tem milhares de estudos aí dizendo o que a gente deve fazer e tal. Mas não, na real, o governo não quer ouvir, quer botar a arma na cabeça dessas pessoas e matar simplesmente. Porque, né, enfim, bandido bom é bandido morto, né? Como dizem. E aí ele fala assim, né? Tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o que, trabalho infantil. Primeiro, a gente tem... Eu sei que é parte, né, da ideia dele mesmo, juntar esses conceitos de trabalho escravo, de trabalho infantil, que são dois conceitos diferentes, né? E ao mesmo tempo se utilizar de coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, agora eu vou falar sobre a minha experiência pessoal, né? Eu cresci fazendo tarefas de casa. Então assim, eu ia para a escola pela manhã, à tarde eu voltava, eu almoçava, eu tinha o meu horário para fazer as minhas tarefas de casa, os meus estudos, que eu sempre gostei muito de estudar. Então assim, eu sempre separei muito esses meus horários, né? E eu tinha as minhas obrigações de casa, seja lavar os pratos, seja lavar o banheiro, seja limpar quintal, porque eu morava em uma casa que tinha um quintal bem grande, né, e tal. E, na real, isso não é trabalho escravo, em primeiro lugar, isso não é trabalho infantil, em segundo lugar, né? Isso é uma forma até de educação, de disciplina, vamos colocar assim, né? E até mesmo é uma forma de ajudar, né, na nossa sociedade. A gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, onde o homem não deve fazer as coisas de casa e não sei o que e tal. Isso ajuda até a quebrar isso,
né? Na minha mente, eu nunca fui para fazer essas coisas para ajudar a minha mãe. Não, eu fui fazer essas coisas porque eu utilizava as coisas de casa e porque eu tinha deveres. Eu tinha esses deveres e eu tinha os meus direitos. Como, por exemplo, eu tinha total tempo, depois que eu terminasse minhas obrigações, eu tinha total tempo livre para poder brincar. Eu sempre fui uma criança que brinquei muito, joguei muita bola, fui muito pra rua, me machuquei muito, subi em árvore, não sei o que, sabe? Então, assim, são conceitos diferentes que a gente não pode misturar aí. E no meio dessa confusão toda, né, dessa semana, inclusive eu tenho um tweet de uma deputada federal, né, que ela dizia, a Bia Kicis, né, do PSL, né, o partido do nosso querido presidente, choca um total de 0 pessoas, né? E aí ela diz assim: aos 12 anos de idade eu fazia brigadeiros para vender na minha escola. E o mais interessante era que eu não precisava, mas eu sentia uma enorme satisfação de pagar as minhas aulas de tênis com esse dinheiro. Eu me sentia criativa e produtiva. Gente, aí a gente mistura mais ainda conceitos, mistura mais ainda ideia. O que a gente precisa separar aqui, e aí eu vou trazer agora em dados, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, né, do IBGE de 2015, ela aponta que um total de 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham em todo o território nacional. E aqui, queridos amigos, a gente fala de trabalho infantil, a gente não está falando de uma criança que, para pagar uma aula de tênis, ela pega e faz em casa um brigadeiro com a ajuda da mãe. A mãe ou o pai empacota, bota em uma caixinha, bota não sei o que e leva para a criança, chega na escola, a criança, como uma forma até de diversão real. Por quê? Porque ela não precisa daquilo, então ela faz como uma forma de diversão. Ela leva para a escola e vende aquilo e ajuda a pagar a aula de tênis, a aula de música, a aula do que for. Gente, isso é um ponto. Agora, vocês realmente acreditam que no universo de 200 milhões de pessoas, onde um país em que a gente tem uma desigualdade social absurda, todas as crianças têm na sua ideia, né, de jogar um tênis, de pagar uma aula de tênis, real mesmo, a gente acredita nisso, a gente vai acreditar nisso, né? Então, assim, o que a gente está falando é que todas as crianças que são levadas para a lavoura, e aí eu vou trazer um outro número aqui bem interessante, inclusive de uma organização chamada Chega de Trabalho Infantil, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eles têm um mapa do trabalho infantil, né? E que eu vou utilizar como exemplo aqui a Bahia. Na Bahia, cogitado que aproximadamente 250 mil pessoas, 250 mil crianças estejam em situação de trabalho infantil. De todo esse universo, mais de 45% estão no agronegócio, na agropecuária, né, na pescaria e tal. E aí, essas crianças que estão nesse trabalho, eles estão de fato fazendo isso porque eles querem pagar suas aulinhas de música, querem se sentir criativo, querem pagar suas aulas de tênis? Ou por necessidade? Ela mesma falou nesse tweet que ela não precisava. Existe uma grande diferença entre você trabalhar e ser colocado para trabalhar porque você precisa, porque você não sabe o que você vai comer no final do dia, do que você de fato fazer aquilo porque você quer fazer, porque você quer pagar uma coisa a mais, você quer uma regalia a mais, né? Porque isso de fato é uma regalia, não é algo que toda criança tem acesso. Eu, quando era criança, não tinha acesso a aula de tênis. Eu tinha acesso a aulas de esportes, porque tinha aqui na minha cidade e eram oferecidos gratuitamente pela prefeitura. E eu frequentava. Então eu tinha o meu tempo. A minha mãe conseguiu me dar essa base para ter o meu tempo. Mas veja a quantidade de crianças, e principalmente crianças que largam as escolas, largam os estudos. Por quê? Porque não tem tempo. Gente, a gente tem que pensar que uma criança, quando ela tá com fome, ela não consegue estudar. Ela não consegue pensar direito em estudar. Ela não consegue, uma criança, um adolescente, um adulto que seja, com fome, ele não vai pensar no seu futuro daqui a 10 anos. Ele não vai pensar numa projeção daqui a 5 anos. Ele vai pensar no que ele tem que comer hoje, sabe? Então, assim,
O que vale mais a pena? Você tá numa escola que vai te dar uma base que talvez possa te dar um futuro melhor daqui a 10, 15, 20 anos, ou você comer hoje, né? Então veja a quantidade de pessoas, a quantidade de crianças que não conseguem. Imagine a quantidade de crianças que não conseguem ser produtivas porque estão com fome e aí elas precisam de fato largar a escola para poder trabalhar. É dessas crianças que a gente está falando. A gente não está falando, né, daquele adolescente que estuda de manhã, chega em casa à tarde, tira 2 horas para ir para o escritório do pai para poder ajudar e aprender uma nova profissão, né? A gente está falando de crianças que são tiradas da sociedade, são marginalizadas da sociedade, que elas são tiradas do convívio escolar, são tiradas, né, do convívio, né, como um todo, de brincar e tudo mais, porque elas precisam muitas vezes ir pro lixão, catar lixo para poder comer. É dessas crianças que a gente está falando. E a gente, como sociedade, a gente não pode aceitar que o presidente da República, seja quem você tenha votado, seja ele quem for, tá? Isso é questão de direitos humanos. Isso é questão de direitos humanos. É uma conquista de direitos humanos. Crianças, elas têm o direito de estudar, de brincar. E a gente não pode aceitar que um chefe de Estado e um chefe de governo, seja ele quem for, vá defender que isso é legal, tá? Que o trabalho edifica o homem, que o trabalho... Gente, né? A gente tem que ter um pouco mais de noção e a gente não pode ficar calado ao ouvir essas coisas e falar assim, ele é assim mesmo, ele fala essas coisas. Porque aí a gente está banalizando a barbárie. Repito, a gente está falando de uma discussão do início do século passado. A gente já passou por essa discussão, a gente já entendeu que o trabalho infantil não é legal. E a gente já entendeu também que existe uma grande diferença entre o trabalho infantil e você ajudar dentro de casa, você colocar seus filhos para poder aprender a fazer um trabalho dentro de casa, até diferentemente do que também ele falou nessa live, existe uma imensa diferença entre o trabalho infantil de fato e você ter direitos, né, de brincar, o direito de estudar e tal, de ter o seu tempo ocioso como criança, até para poder se desenvolver, né, desenvolver a sua mente e tal, né, o seu ócio criativo, olha aí, e ter os seus deveres também, né, e aí você ter os seus deveres, o seu dever de ajudar em casa, seu dever de aprender alguma coisa diferente, seu dever de talvez tirar notas boas na escola, né? Então, assim, diferente do que ele falou, a gente quer muito direito e não quer ter dever nenhum. Não, a gente quer ter dever, só que a gente não quer ir para um extremo, a gente não quer ir para o absurdo. A gente não quer que uma criança, porque ela tem o direito de brincar, ela tem que ter o dever, beleza, o dever dela vai ser ir para a lavoura, para colher cana, para colher café, para fazer o que for, sabe? É ponderar esses absurdos e não aceitar isso, né? Mas, claro, essa é a minha opinião, essa é a minha forma de ver e eu posso estar completamente errado. Então, por favor, deixe o seu comentário aqui. Fale sobre o que você acha sobre isso. Conte sobre a sua experiência pessoal, sobre a pessoa que você se tornou hoje, o que você vê que tem acontecido lá quando você era criança, talvez coisas que você precisou mudar. Enfim, e hoje você talvez sendo pai ou mãe, né? E aí você vê diferente, tem que educar seu filho também de uma certa forma. Comenta aí pra mim aí embaixo, eu tive algumas discussões muito interessantes essa semana em relação a isso, com alguns amigos meus, né? Amigas principalmente, né? Que viraram mães e hoje se veem nessa situação de ter que... de ter que colocar o seu filho para poder aprender a ter deveres também, né? Então foram discussões, eu não sou pai ainda, então foram discussões que eu sei que eu vou utilizar para minha vida. Então deixa aí para mim esse comentário pra gente manter essa conversa aí nos comentários, viu? Compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no canal, dá botão de like aí. Eu não costumo divulgar muito esse canal, porque esse canal é muito mais uma espécie de desabafo aqui, mas se você acha interessante e achar que outra pessoa pode gostar também desse conteúdo, compartilha aí, se inscreva no canal e deixa o botãozinho de curtir. Se você não curtiu, deixa o botãozinho de curtir, mas deixa o comentário do porquê que você não curtiu também. Beijo no coração de vocês, não coloque seus filhos para trabalhar, mas ensine direitos e deveres para eles e é isso aí. Tchau!